Começa agora, Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar, o Jornal da Nossa Terra. São 5 horas mais 2 minutos, está começando a edição número 23 do Jornal da Terra, neste dia 6 de fevereiro de 2013, monitorando sempre a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo. É o rádio feito na sua essência, sempre interativo, companheiro e prestador de serviços, entrando na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa, porque você sabe, eu quero que você tenha certeza, pior do que saber uma notícia ruim é ser privado dela, ser escravo da desinformação. Não esquece, onde não há informação, mora a especulação. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. 5 horas mais 3 minutos, hora de você conferir os destaques da edição de hoje. Prefeito de Osasco, Jorge Lapas, nomeia secretários de Assuntos Jurídicos, Segurança e Controle Urbano e Ouvidoria. Em Santana de Parnaíba, ladrões disfarçados de funcionários de TV a cabo são presos pela Polícia Civil. A partir de 18 de fevereiro, Farmácia Municipal de Barueri atenderá barueriense nas 24 horas do dia. Cidades da região já vivem clima de momo e divulgam seus roteiros de carnaval. Jandira inaugura ETEC e Itapevi segue negociando com o Estado para ter a sua escola técnica. Com 1,93 m de altura, Thaísa, do Solis Osasco, chegou a ser modelo antes de mandar a mão nas bolas em quadra. Grêmio Barueri encara hoje, 8 da noite, o Lanterna Catanduvense pela Série A2 do Campeonato Paulista. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra. 5:04 em São Paulo, uma boa tarde, seja bem-vindo. A partir de agora, eu quero que você participe do programa. E para participar, você tem vários canais aqui. Você pode ligar no 3266-6880, 3266-6880. Daqui a pouco eu vou abrir o telefone para você emitir opiniões e dar sugestões para a gente. Você também pode participar do programa mandando um e-mail para jt@jornaldaterra.com, jt@jornaldaterra.com, ou então passeando pelas redes sociais. Se você utiliza Facebook, todo mundo está lá no Facebook. Então, lá no Facebook você vai procurar por Jornal da Terra, facebook.com/Jornal da Terra. Conheça a nossa fanpage, passa por lá, curta a fanpage, clica lá no curtir e você vai ser sempre informado do que acontece aqui no Jornal da Terra, as novidades da região oeste da Grande São Paulo. 7:05, além disso, sem esquecer também, se você utilizar o Twitter, pode também entrar no nosso perfil, twitter.com/Jornal da Terra, ou simplesmente mandar uma mensagem para @Jornal da Terra. 5:05, essas são as maneiras e essa é a convocação para você participar conosco na edição de hoje aqui do Jornal da Terra. E agora vamos lá para o primeiro giro de notícias do dia. Começou a funcionar nessa semana a ETEC, a Escola Técnica Estadual de Jandira. A unidade é uma parceria entre a Prefeitura, que cedeu o terreno, e o Governo do Estado, responsável pela construção e manutenção da ETEC. A ETEC Jandira vai oferecer cursos técnicos gratuitos de finanças, serviços jurídicos e administração integrada ao ensino médio nos períodos vespertino e noturno. Atualmente, o Centro Paula Souza mantém na cidade salas descentralizadas da ETEC, que funcionam em escolas estaduais. Enquanto o Jandira inaugura a sua ETEC, Itapevi ainda tenta conseguir a sua. No dia 31, Laura Laganá, que é superintendente do Centro Paula Souza, recebeu o prefeito da cidade, Jaci Tadeu, e o deputado estadual João Caramês para negociar o convênio de instalação nos mesmos moldes do firmado em Jandira. Na reunião, Jaci Tadeu apresentou a planta aérea onde será instalada a ETEC, com o projeto para a construção de um polo educacional tecnológico.
ficou definido que a Prefeitura fará algumas adaptações no projeto para atender aos requisitos da entidade, do Centro Paula Souza. As negociações da ETEC Itapevi se arrastam desde 2009, mas esbarravam na falta de acordo entre a Prefeitura e o Estado sobre o local da construção. Itapevi é a única cidade da região oeste da Grande São Paulo que ainda não conta com a sua ETEC. Em Jandira, a administração geral do Teotônio segue sofrendo com a herança deixada pela médica e ex-prefeita Anabel Sabatini. Na saúde, 30 ambulâncias estão quebradas e a única viatura do SAMU que atende na cidade pertence a Itapevi. A ambulância do SAMU foi cedida por meio de um empréstimo de 30 dias, que se encerrará em 23 de fevereiro. Mas o empréstimo deve ser prorrogado por conta da necessidade. O atendimento em Itapevi não foi prejudicado, pois a cidade possui uma frota com 6 viaturas do SAMU. Mesmo com a ajuda de Itapevi, o número de ambulâncias do SAMU em Jandira está abaixo do indicado pelo Ministério da Saúde, que pede 2 ambulâncias para cada 50 mil habitantes. Neste momento, Jandira conta apenas com uma para atender aproximadamente 109 mil pessoas. Na gestão de Anabel, as ambulâncias eram alugadas da empresa Locaville, mas em janeiro o prefeito G decidiu cancelar o contrato das 5 ambulâncias. Jandira ainda sofrendo com as mazelas da administração Anabel Sabatini. Esses dias, eu preciso só fazer um adendo, eu conversei com a ex-prefeita. Primeiro mantive um contato com ela, não a conheço pessoalmente, mantive um contato através da página dela no Facebook. Ela me ligou, propus a ela, ainda sobre a questão do não pagamento dos funcionários, propus a ela que desse uma resposta, argumentasse o porquê que não havia dinheiro em caixa para pagar os funcionários municipais, que já ficaram a ver navios no final do ano, não foi só em janeiro. Mas a prefeita, na ocasião, é importante, estou dizendo isso para que você de Jandira entenda a situação, a prefeita me disse que estava tomando posse como médica em Barueri, numa UBS de Barueri, voltando à sua condição de médica, que é a sua formação, e que Jandira era uma questão do passado para ela. 5:09 agora. Segundo dados do site Transparência Brasil, que traz informações sobre todos os repasses federais, o corte de gastos anunciado pelo governo federal no último ano atingiu em cheio a economia das cidades da região oeste da Grande São Paulo. Segundo o portal, chegaram aos cofres públicos dos municípios da região 726 milhões de reais em 2012, valor 17% menor que os 899 milhões recebidos no ano anterior. A queda atingiu todas as cidades. Osasco, por exemplo, que lidera esses repasses, viu sua participação nas transferências cair de 200 milhões em 2011 para 148 milhões no ano passado. Barueri foi alvo do segundo maior repasse, de 104 milhões, aliás, caiu de 154 para 134 milhões. Nesse mesmo intervalo, em Carapicuíba, os repasses baixaram de 101 para 91 milhões de reais. Cotia de 74 para 67 milhões de reais e Santana de Parnaíba de 58 milhões para 52 milhões de reais. Os recursos que a União manda às prefeituras incluem repasses do Fundef, da Educação e do Fundo de Participação dos Municípios, além dos custeios específicos para programas de saúde e programas sociais, como Bolsa Família, e transferências de verbas de financiamento por meio dos programas como o PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento. No início de janeiro, o prefeito de Barueri, Gil Arantes, nomeou o ex-vereador Aguinério Neri, do PT, como novo superintendente da FIEB, Fundação Instituto de Educação de Barueri. Ao aceitar o convite, Aguinério irritou os líderes do PT de Barueri, que podem expulsá-lo do partido. A relação entre o ex-vereador Aguinério Neri e os líderes do PT local tem sido conturbada desde meados de 2012, quando o ex-vereador defendeu publicamente
a candidatura de Gil Arantes a prefeito de Barueri, desrespeitando uma norma interna do PT, que proíbe seus integrantes de apoiarem as candidaturas de membros do DEM, PSDB e PPS. Aguinério só permanecerá no Partido dos Trabalhadores se a legenda decidir não fazer oposição ao governo de Gil Arantes, o que também será decidido em reunião no próximo final de semana. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. Agora 5:12 em São Paulo, quero sua participação no nosso telefone, o 3266-6880, 3266-6880. Ontem nós tivemos a primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Osasco, com a presença do prefeito Jorge Lapas, onde ele falou um pouco do que fez esse primeiro mês esse primeiro mês de atividade, esse primeiro mês como prefeito da cidade. E depois também tivemos as posses dos novos secretários, completando todo o arco de secretariado do prefeito Jorge Lapas. Ele deu posse aos secretários de Segurança e Controle Urbano, a SECONTRU, do secretário de Negócios Jurídicos e também ao secretário da Ouvidoria. Deu posse também ao comandante da pasta da Ouvidoria Municipal. Ouvidoria muito importante. Então, daqui a pouquinho, eu vou colocar para você todas as manifestações do prefeito no seu discurso, lá na primeira sessão ordinária da Câmara, e também vou falar dos novos secretários. Antes a gente já deu uma pincelada rápida, vamos falar do perfil dos novos secretários que tomaram posse à frente das secretarias do SECONTRU, da Ouvidoria e dos Negócios Jurídicos, fechando todo o primeiro escalão da Prefeitura de Osasco. Fique atento, daqui a pouquinho eu vou abrir o nosso telefone, o 3266-6880, para você opinar. E também você pode continuar mandando e-mail para a gente no jt@jornaldaterra.com. jt@jornaldaterra.com. Notícias que nós colocamos aqui em pauta, abordamos aqui, sempre, boa parte delas vem do e-mail, vem da sua participação, da sua sugestão de pauta. Amanhã nós vamos ter um bom papo aqui com o representante dos moradores de favela de Carapicuíba. Eu estou tentando conversar com ele há uma semana. É o Carlos Alberto, uma figura que entende muito da condição de morador de risco, de áreas de risco de Carapicuíba. É um cara que conhece, inclusive, essa condição de moradia de risco em toda a região. Ele vai estar falando aqui conosco e deve até manter uma participação fixa, semanal pelo menos, aqui no Jornal da Terra. Agora, 5:15 em São Paulo. E desde que assumiu a Prefeitura de Barueri, em 1º de janeiro, Gil Arantes vem reorganizando a administração, que em vários aspectos simplesmente travou nos últimos 3 meses de governo Rubens Furlan. São novidades diárias. Nesta manhã, a Prefeitura anunciou que, a partir do dia 18 de fevereiro, a Farmácia Municipal de Barueri, mantida pela Secretaria de Saúde, iniciou atendimento ininterrupto durante as 24 horas do dia, inclusive sábados, domingos e feriados. Vale lembrar que a relação de medicamentos padronizados disponíveis na farmácia municipal é bem maior do que o estipulado em lei. Os remédios estão disponíveis para os munícipes que não têm condições financeiras de comprar nas farmácias particulares. O serviço de entrega de medicamentos em casa para idosos e doentes impossibilitados de se locomover continua funcionando normalmente nos mesmos horários, mas em breve contará com mais equipes. A Farmácia Municipal de Barueri está localizada na Avenida 23 de Março, número 873, no Jardim São Pedro, ali mesmo no centro da cidade. Os ônibus que operam as linhas municipais e Parque Imperial via Mackenzie não fazem mais paradas para embarque e desembarque de passageiros no quilômetro 25 da rodovia Castelo Branco. Segundo a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Barueri, a medida foi solicitada pela concessionária da rodovia, visando fluidez e segurança no trânsito, já que esse trecho da estrada passou por adequações nas faixas de aceleração. A Secretaria informou ainda que embarque e desembarque nos pontos anteriores, no Betaville,
e posterior na casa do usuário continuam sendo efetuados normalmente. Agora 5h17 em São Paulo, e quem optar por permanecer na Grande São Paulo no feriado de Carnaval tem várias opções para cair na folia. Em Osasco, a festa de Momo é tocada pelo Sesc. Começa no sábado, dia 9, com o bloco Unidos da Alegria, se apresentando às 3h30 da tarde. No dia 10, é a vez do bloco Cabeça, que mistura marchinhas, maracatus, boi e frevo em uma festa com dançarinos, cabeções e bonecos gigantes. Santana de Parnaíba, que realiza um dos mais populares carnavais da região, terá abertura oficial na sexta-feira, dia 8 de fevereiro, com a Noite dos Fantasmas, quando foliões se vestem de vampiros, bruxos e outras fantasias de terror, para seguir o mais antigo grupo da cidade, o Grito da Noite. Diferentemente dos anos anteriores, em 2013 não teremos trios elétricos ou DJs lá no Centro Histórico. Em Cotia, a festa terá 4 noites e 2 matinês de festa ao ar livre, que vão ser em frente à prefeitura. Para participar, basta doar 1 quilo de alimento não perecível. A animação vai ficar por conta das escolas de samba Tom Maior e Pérola Negra. Em Itapevi, o foco da festa será a prevenção à AIDS e às doenças sexualmente transmissíveis, com distribuição de 60 mil preservativos durante a festa. Amanhã, por exemplo, que é dia 7, um trio elétrico da Companhia Paulista de Arte vai circular pelas ruas centrais da cidade, distribuindo kits informativos sobre DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis. Só um adendo, sobre Santana de Parnaíba, na sexta-feira já está tudo agendado para conversar com a secretária Fátima Muro, que é secretária de Turismo e Cultura da cidade. Ela vai falar dessas mudanças no Carnaval, vai fazer um convite especial aos ouvintes aqui do Jornal da Terra. E ainda estamos por confirmar a presença da rainha do Carnaval, que deve ser muito feia, né, Emerson? Sempre é muito feia essas rainhas de Carnaval, né? Sempre. A gente nem tem vontade de olhar quando elas passam. Imagina como é que vai ficar esse estúdio aqui. E também o Rei Momo, que algumas pessoas aqui na rádio também estão ansiosos para conhecer. O Márcio, por exemplo, não, isso é brincadeira. Então, na sexta-feira, ele tem muito o que fazer ainda para o jornal ainda hoje, daqui a pouco ele não entrega o material aqui. Na sexta-feira, presenças aqui quase confirmadas da rainha do Carnaval e do Rei Momo de Santana de Parnaíba, que são oficialmente os grandes divulgadores do Carnaval de Santana de Parnaíba, e da secretária Fátima Muro falando, pelo menos pelo telefone, com a gente. Agora, ela virá a caráter, com toda certeza, eu já estou pedindo isso a ela, quase que de joelhos. 5h19. Na tarde de domingo, 3 menores conseguiram fugir da unidade Osasco 2 da Fundação Casa, antiga FEBEM. Segundo alguns funcionários, um grupo de internos espancou 3 agentes que foram mantidos reféns. Depois, os menores quebraram camas, cadeiras e queimaram lençóis e cobertores. Depois de 1 hora de negociação com os servidores, os menores liberaram os reféns. Na versão da assessoria de imprensa da Fundação, o tumulto teve início após uma tentativa de fuga frustrada, mas a ação foi controlada pelos funcionários. Ainda assim, a Fundação Casa admite que 3 menores conseguiram fugir. Segundo o diretor do Sindicato dos Servidores da Fundação, em dias de plantão, a falta de funcionários causa insegurança nos trabalhadores da unidade. Um funcionário fica responsável por 12 adolescentes. Até a tarde de ontem, ainda não havia informações sobre o paradeiro dos menores que fugiram. Os assuntos da nossa gente, no Jornal da Terra. 5h21 em São Paulo, a notícia que eu acabei de dar criou uma grande agitação aqui na Rádio Terra, mas é verdade. Só não posso garantir que a rainha do Carnaval de Santana de Parnaíba virá a caráter, como é pedido da macharia geral aqui da emissora, evidente. Mas ela vai vir aqui, vai falar qual é o papel, inclusive, da rainha do Carnaval, do Rei Momo, que não é gordo. O Rei Momo do Carnaval de Santana de Parnaíba não tem aquele formato habitual que nós estamos acostumados a ver.
sexta-feira, então, e também, muito importante, as informações que serão trazidas pela secretária de Turismo e Cultura da cidade, Fátima Muro. Agora, 5h21, 5h22, está virando o relógio. Ontem nós acompanhamos a primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Osasco, presidência do nosso querido amigo Antônio Toniolo. Lá estiveram todas as autoridades da cidade, né? Tivemos secretários, tivemos o deputado estadual, Virgínio, tivemos todos os secretários. Como eu disse, o prefeito Jorge Lapas abriu honrosamente a sessão e ele falou de algumas coisas pontuais, mas muito importantes para você que é morador de Osasco e ouve agora o Jornal da Terra. 5h22, o prefeito, lembre-se que esse áudio é da Câmara Municipal de Osasco, ele falou o que é ser prefeito de Osasco e abriu as portas do gabinete, inclusive à oposição. Eu tenho uma responsabilidade muito grande, eu tenho dito isso, por ser aqui de Osasco, nascido aqui no Hospital das Damas, meu pai é emancipador, conheço a administração pública como poucos, né? Trabalhei aqui desde a época do Parro, 5 anos, depois voltei com o Emídio, 8 anos, trabalhei em São Paulo, então eu conheço bastante da administração pública. E conheço bem as lideranças da cidade, conheço bem os vereadores, conheço o setor político, né? Então respeito muito, principalmente essa Casa de Leis, né? Os vereadores que estão aqui, a gente sabe o que é ser vereador. É muito mais difícil do que ser prefeito, porque o vereador ele não é cobrado pela função dele, que é legislar, fiscalizar o executivo, mas sim por todos os problemas do bairro, né? Qualquer buraco que tem na rua, é o mato, é um problema que a pessoa não é atendida ou no posto de saúde, na UBS ou no hospital, é no vereador que ela se socorre. Então eu acho que a gente pode fazer uma boa parceria. Aqui eu digo para os vereadores que estão, né, na base de apoio, mas também para os da oposição, já falei pessoalmente com alguns deles, que disponham da prefeitura. A prefeitura não é para atender mais partido, né? Eu não sou de partido aqui como prefeito, eu sou o prefeito da cidade, sou prefeito de todos vocês. Nenhum vereador, mesmo sendo da oposição, tem todo o seu direito de reclamar, de mostrar o que é errado, isso nos ajuda muito. E eu vou atendê-lo com a mesma presteza que atendo os outros. Se tiver um problema no bairro, é problema da cidade, e eu preciso resolver. Então tenho o meu gabinete aberto a todos os vereadores dessa casa, que é pela cidade que nós precisamos trabalhar. É verdade, um prefeito uma vez eleito é prefeito da cidade inteira, não tem essa de oposição e situação. É óbvio que a batalha de ideologia, ela segue no âmbito da Câmara, mas você, que é eleitor, você morador de Osasco, também deve e pode influenciar isso. Inclusive, se você votou num vereador alinhado com outro grupo político, que hoje é oposição na cidade, você tem, eu diria mais do que o direito, você tem o dever de argumentar e pressionar o seu vereador a votar junto com o prefeito nas necessidades da cidade. Por falar em necessidades de Osasco, o prefeito Lapas falou do centro de tratamento oncológico da cidade, que já está sendo planejado e que em breve vai sair, vai acontecer. É importante dizer que toda a região oeste da Grande São Paulo não tem um só centro especializado em oncologia. As pessoas, quando têm infelizmente, essa necessidade, têm que se socorrer, recorrer a São Paulo, tem que se deslocar a São Paulo. Então, Osasco já programa o seu centro de tratamento oncológico a ser construído na cidade, e ele aproveitou para falar de outras questões, outras demandas da saúde osasquense. Dos 13 pontos principais que a gente definiu como prioridades, alguns como a construção do centro de tratamento oncológico, que é uma necessidade, o doutor André sabe disso, né? Quem milita nessa área de saúde sabe da dificuldade que tem o tratamento do câncer na região, que não tem nenhuma clínica especializada, as pessoas têm que se recorrer a São Paulo e é muito difícil. Nós já temos trabalhado isso, já tive reunião com o ministro Padilha, ele esteve aqui em Osasco, nós conversamos, o doutor Zé Amando hoje não pôde estar aqui, que ele está numa reunião com o governo do estado também, tratando de questões de saúde, mas ele foi na reunião dos secretários de saúde semana passada em Brasília,
levou os técnicos e começou já a entrar em detalhes da implantação desse centro oncológico aqui em Osasco. Então, as coisas já estão andando, né? Então, as propostas que nós fizemos, muitas já estão em andamento. Eu acho que eu preciso dizer isso para essa casa, né? Também, na área de saúde, nós prometemos diminuir as filas de espera para consultas, principalmente de especialidades. Já abrimos o processo seletivo para a contratação de mais médicos, 187 médicos, né, Marisa? 187 médicos. Está havendo uma boa procura, porque às vezes você abre o seletivo, e o doutor André sabe disso, às vezes a procura não é tão boa. Está uma boa procura, acho que nós vamos conseguir atender toda essa demanda aí que precisa ser atendida. Tem várias UBSs que está faltando médico ainda, tem casos de pediatra, né? Tem várias situações que nós já estamos verificando. E nós tínhamos prometido também construir novas UBSs. Nós estamos em processo de licitação de algumas já estão licitadas e deve ser iniciada rapidamente as obras. A UBS do Munhoz, a UBS da Vila Isabel, a UBS dos Remédios, a UBS do Helena Maria, a UBS do Bonança. A do Bonança está em licitação, a UBS da Viliara está em licitação, do Santa Maria está em licitação. E a de Altino, que ainda nós estamos com problema com o terreno, que a própria Câmara nos autorizou trocar aquele terreno do lado do Motel Império por um outro terreno. Mas tem uma ocupação lá, nós entramos na Justiça, esperamos também rapidamente resolver isso para implantar uma UBS que é tão importante. Bom, para você que ainda não tem uma ideia, quando ele diz que está em licitação, então a papelada está praticamente pronta para abrir para as construtoras se candidatarem. Há situações, como o prefeito colocou, de algumas UBSs, que os terrenos não podem ser utilizados. Estão esperando a indicação de uma nova área, por exemplo. Então aí a gente já sabe que vai demorar um pouco mais, porque para se abrir uma licitação, já deve-se ter colocado e definido um local para a construção dessa obra. Só para você entender o que deve, você que é morador desses bairros todos que o prefeito Lapas falou, para você entender quando a sua UBS pode estar pronta, essa vai demorar mais, essa já está encaminhada, essa já está em fase de construção. Assim você vai compreendendo e fazendo um cálculo aproximado, sempre levando em conta que as construções, as licitações, todo o trâmite, geralmente ele demora, eu costumo dizer que demora 2 anos, e eu sei que se daqui a pouco nós falarmos com o advogado Ralph Silva, ele vai dizer que não é tão absoluto esse tempo, que isso tramita às vezes muito mais rápido, mas eu estou levando isso em consideração porque as construtoras geralmente elas entram na licitação, ganham, depois buscam uma interferência nos valores, um aditivo, que tecnicamente o termo é aditivo, um acréscimo nos custos, a prefeitura de imediato discute isso, não quer pagar, não vai querer pagar, e aí tem que ser feita uma nova negociação, em alguns casos até uma nova licitação. Por isso que às vezes demora. Mas é só para você entender. O prefeito Jorge Lapas falou de mobilidade urbana. Mobilidade urbana quer dizer o quê? Trânsito e transporte. Ele falou desse projeto do bilhete integrado. Das prioridades nossas, a implantação do bilhete integrado, ônibus, trem, metrô. Já conversamos isso com o secretário de Transportes do Estado, o João Góes está acompanhando. Pedi uma audiência com o governador, coloquei isso como pauta principal. Acho importante, né, mais importante até que o bilhete único, o bilhete integrado, ônibus, trem, metrô, porque hoje as pessoas têm dificuldade com a tarifa, cada um é tarifa cheia, né, para a gente poder reduzir, já estamos trabalhando nesse sentido. Outra coisa que a gente falou muito na campanha foi a construção de novos acessos para a cidade, né? O trânsito até esses dias piorou, né? Nós estamos vendo se a obra da Primitiva que foi retomada, mas o trânsito passa a ser um grave problema na nossa cidade. Então nós precisamos de novas entradas para a cidade. Então já conversamos com a Via Oeste, ela está ajudando a elaborar um projeto para um novo acesso através da Castelo Branco ali, e também nós solicitamos da Via Oeste que abrisse, desse para Osasco de volta o acesso da Getúlio Vargas, né? Quem é mais antigo da cidade sabe que a gente entrava para São Paulo ali na Getúlio Vargas, onde é aquele posto de gasolina, onde caiu o painel lá, e também saía para Osasco, né? Então quem queria ir para a Zona Norte, saía à direita na Getúlio Vargas. Nós solicitamos isso à Via Oeste e falei com o governador também, então está para marcar uma audiência para a gente poder andar com isso. Eu acho que o município pode investir
financeiramente na construção dessas obras, mas eu preciso da autorização da Artesp, que é que regula todo esse sistema, né, aqui da Castelo Branco. O prefeito falou também da questão das creches. Nós tivemos aqui a Magali, que dia desses reclamou do 1º de maio, 0 creche no 1º de maio. Nós vamos conversar amanhã com a secretária de Educação, e você depois, Magali, vai ter a sua resposta. A Magali e outras pessoas, outras mães que vivem essa problemática, essa dificuldade de matricular e deixar uma criança numa boa creche municipal. O prefeito Jorge Lapas, ontem na Câmara, falou da construção e também dos convênios firmados com entidades para que se abram novas vagas em creches na cidade de Osasco. Outra coisa que a gente falou na campanha que é uma necessidade muito grande, que é a construção de creches, né? Nós precisamos ampliar as vagas em creches com a construção e com o conveniamento de algumas entidades sérias que a gente tem na cidade. Eu acho que dá para ampliar rapidamente, é uma demanda importante. Então nós já temos em fase de licitação a creche do Veloso Cipava, a creche do Munhoz, são 2 no Munhoz, uma perto daqueles predinhos, está em licitação, e a outra na Rua Pardinho também está em licitação, e a creche dos Palmares em licitação, e a creche do Jardim da Abril também está em processo licitatório. Todas essas obras já têm recurso destinado, então vão acontecer. Fora essas UBSs e creches que já tinham recurso disponível, já vinham do governo do Emídio com recurso disponível, nós tivemos em Brasília, eu, o Valmir, o Valdir Ribeiro, e há a possibilidade de trazer novas unidades, tanto de creches como de UBS. Então o governo federal está disponibilizando mais recursos, inclusive para a reforma das atuais. E nós vamos nos credenciar para isso. Bom, eu acho que para todo mundo, para todas as mães e pais que têm se deparado com essa dificuldade de matricular crianças em creche em Osasco, deu para perceber que o prefeito admite a dificuldade, propõe até fazer convênios, que não é uma prática do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores geralmente combate essa prática por entender que ela, em alguns nomes do Partido dos Trabalhadores, combate essa prática por entender que essas entidades acabam lucrando com o dinheiro dos impostos, mas o prefeito admite, porque é uma solução rápida para se gerar vagas em creches. Então está dado o recado, você que está passando, que vive passando por esse problema, que está encarando uma fila para a matrícula em creche, sabe que a prefeitura está trabalhando muito para minimizar, não para resolver, para minimizar o seu problema. O prefeito também falou da questão dos novos parques da cidade e a urbanização de favelas, enchentes. Vamos ouvir ele. A criação de novos parques também, que a própria Câmara aprovou na Fazenda Paiva Ramos, que vai ser um jardim botânico, deve começar logo. Aqui no Jardim Piratininga também tem uma área ali no Inocop, que é em frente ao Nova Era, que o Inocop doou aquela área para a prefeitura, então será feito ali também um parque. No Cipava será construído onde há a bomba, onde a antiga bomba de abastecimento, vai ser construída também ali um parque. O do Portal do Oeste, que não concluiu, do Clube de Campo, o Parque Escola, ou Escola Parque, como diz a Mazé, né, ali no Alto do Farol. Na Prefeitura será construído um parque, assim que for construída a nova sede, também um novo parque. E no Rochidale também, ao longo do Braço Morto, ali quando começar as obras do parque agora. Essas obras de urbanização de favelas vão acontecer tanto aqui no Braço Morto, a obra já está em licitação, em fase final de licitação, e no Santa Rita também. São obras grandes com recurso do PAC, são recursos que não são bloqueados, né, recursos que vêm automaticamente assim que for concluída a fase de licitação, e inclui a canalização de um bom trecho ali do Braço Morto, que vai desde o INSS até o Piscinão do Pinheirinho, e construção de unidades habitacionais. E lá no Santa Rita, né, tem a construção da avenida e a habitação também, e a solução do problema do piscinão lá, que continua tendo problema de enchente, então está dentro do escopo da obra. Inclusive aquele trecho lá embaixo, perto do Sacolão, né, Valdir, que vai canalizar o córrego também perto do Sacolão do Baronesa ali embaixo. Legal. Quando tudo isso estiver bem andado, pronto, vai servir de alento para essa população ali da Zona Norte, que sofre uma barbaridade, mas sofre a população da Zona Norte de Osasco. Atenção, turma aí do Rochidale.
O prefeito falou, as obras estão andando, logo você vai ter uma condição melhor de vida aí, vamos dar adeus ou pelo menos minimizar a questão das enchentes, favelas que temos ali, moradias de risco também, muita coisa sendo feita na Zona Norte, isso é importante porque o prefeito não virou as costas para a Zona Norte. Fique muito atento a isso. Basta lembrar que há um mês nós tivemos aquele vendaval, aliás, o prefeito falou disso também lá melhor dizendo, na abertura do ano legislativo da Câmara Municipal de Osasco, ele falou sobre esse vendaval que Osasco sofreu no início de janeiro, acho que na primeira semana de mandato dele, mas lembre-se bem, naquele momento o prefeito não se esquivou, ele foi até os locais, visitou as pessoas e colocou a administração pública para minimizar o sofrimento. Diferente do comportamento de muito administrador aí. Por fim, eu captei aqui um trechinho onde o prefeito fala do seu primeiro mês de governo, um rápido balanço, falou das academias ao ar livre, as obras da Primitiva Avianco, que foram motivo de pauta do jornalismo da TV Globo nessa semana, Rua da Estação, que é uma obra que você, munícipe, você, osasquense, está esperando há muito tempo. Vamos ouvir o que falou o prefeito ontem na Câmara Municipal. Dizer que nesse primeiro mês, né, nós fizemos já um mês de mandato, quer dizer, o que o prefeito fez nesse período, né? Trabalhou muito, teve que renomear muita gente, porque nós exoneramos todos os funcionários da prefeitura, então nós precisamos fazer um processo de verificar, né, cada um, a capacidade, se estava trabalhando no lugar certo, se a pessoa estava animado ainda, porque às vezes depois de 8 anos a pessoa já desanima um pouco, né? Então houve um processo todo complexo e as mudanças nas secretarias foram até muito grandes, né? Mudou muito secretário, de pasta, alguns saíram, alguns chegaram. Então houve um trabalho administrativo muito grande. Mas, de concreto, a gente conseguiu avançar na obra da Rua da Estação. A gente tinha ainda um imóvel lá com problema jurídico, foi solucionado, foi demolido. E eu tenho a expectativa de entregar a obra agora dia 19. Se a chuva deixar, né? A ideia é fazer um passeio ciclístico lá para que as pessoas vão. Nós não vamos fazer show, né? Nós vamos fazer um passeio ciclístico para as pessoas conhecerem a nova Rua da Estação. Fizemos uma reforma aqui da Praça Duque de Caxias, da Praça do Samba aqui também, colocando academias ao ar livre, aqui, né, bem próximo daqui. Retomamos agora as obras da Primitiva e do Calçadão também. É uma obra que é difícil, causa muito trânsito, mas é importante, principalmente o aspecto da acessibilidade. Até o Márcio Canuto teve essa semana aí reclamando, né? Os comerciantes reclamam porque eles vão ter que abaixar o piso das lojas, mas é necessária essa acessibilidade ali, então nós estamos tocando a obra, só que com mais cuidado agora, né? Nós não vamos deixar a empresa destruir todos os quarteirões para depois começar a refazer a obra. Então, vai ser um quarteirão por vez. Quebra um, depois que terminar aquele direitinho, vai fazer o outro quarteirão. E estamos com um inspetor de qualidade lá, né, Valdir, para deixar o serviço ficar melhor. Ao mesmo tempo que vai descer a Primitiva terminando, vai consertar alguns defeitos que tinha na obra, tanto no calçadão como na Primitiva do lado esquerdo, que inclusive falta piso podotátil, né? Então, isso será feito imediatamente. Bom, antes desse piso adaptado para as pessoas com dificuldade, prefeito, eu quero entender como é que vai se mexer nesse desnivelamento entre a rua e o comércio em geral ali. Muita diferença de altura, não sei como é que vai lidar com essa questão da acessibilidade. Vou tentar ter um contato com o secretário de Obras para que ele explique para a gente, para que você que está ouvindo agora, você que conhece a Primitiva Avianco aí em Osasco, sabe do que eu estou falando. A diferença da altura da rua, que seguidas vezes, historicamente foi rebaixada com a porta das lojas. Você não tem como acertar isso, vai subir o nível da avenida. Agora, será isso? Então, vou tentar esse contato com o secretário de Obras para que ele explique para a gente como é que vai ser feita essa alteração para que as pessoas que têm dificuldade de mobilidade possam acessar com maior facilidade o comércio de Osasco. Bom, foram aí alguns dos principais trechos do pronunciamento do prefeito Lapas na primeira sessão do ano lá da Câmara de Osasco,
A primeira sessão ordinária, presidida pelo Antônio Toniolo, você acompanhou os principais pontos. Ele falou da questão da saúde, deixou o gabinete à disposição da oposição, portas abertas, diálogo aberto, bilhete integrado, convênios para abrir novas vagas de creches, os novos parques da cidade, as academias ao ar livre, obras da Rua da Estação e Primitiva Bianco. Agora, 5h41. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. No Poupa Tempo de Osasco estão abertas as inscrições para o programa voluntário Escreve Cartas, que seleciona pessoas para o atendimento de usuários que têm dificuldade com leitura e escrita. São 60 vagas e o cadastramento pode ser feito até sexta-feira, dia 8, entre 8 horas da manhã e 6 da tarde, na administração do posto. Na sequência, os inscritos serão chamados para um período de seleção e capacitação, que acontece no dia 9 de março, no auditório do Poupa Tempo, das 8 da manhã às 2 da tarde. Esses voluntários prestarão por um ano auxílio no preenchimento de formulários, além de leitura e redação de cartas para amigos e parentes de pessoas que têm dificuldades nesta atividade. O Poupa Tempo Osasco fica na Avenida Hilário Pereira de Souza, número 664, na Vila Iara. Com 1,93 m de altura, quando tinha apenas 13 anos de idade, a jogadora de vôlei do Osasco, Thaísa, já chamava a atenção de olheiros de agências de modelos, mas atendeu a um pedido do papai e deixou de lado o sonho de modelar. Anos depois, com 2 medalhas olímpicas e um campeonato mundial de clubes no currículo, ela conta que nem pensa mais no assunto, mas mostra talento nas fotos que divulga para os fãs nas redes sociais, todas cheias de estilo. Enquanto Thaísa exercita sua fotogenia esporadicamente e sem pretensões profissionais nas redes sociais, 2 de suas companheiras lá do Solis Osasco seguem caminhos diferentes e já se aventuraram em ensaios fotográficos. A Sheila, Aquilo Tudo, fez fotos para a revista VIP, enquanto a Jaqueline, Aquilo Tudo 2, posou para a revista Alfa. Símbolo esportivo da região oeste da Grande São Paulo, a Arena Barueri deve abrigar novos eventos, além das tradicionais partidas de futebol. A Secretaria de Esportes, que administra o local, já está negociando com promotores de shows, tornando a moderna arena efetivamente multiuso. A nova destinação retira um custo da cidade, que pode ser revertido para outros projetos da cidade. Outros estádios, como o Morumbi, por exemplo, já estabeleceram o costume de realizar eventos diversificados em seus espaços, como shows internacionais de grande porte, o que aumenta a arrecadação do seu proprietário, o São Paulo Futebol Clube. A prefeitura não fala em datas para os primeiros eventos, mas avalia que muitos projetos sociais com jovens baruerienses serão fortalecidos com a realização de eventos na Arena Barueri, pois o espaço deixaria de ser um ônus, gerando novas receitas para a administração. Agora 5h45 em São Paulo, hora de saber do trânsito da cidade. Vamos lá para o helicóptero da Rádio Terra com a Rosângela Alves. O trânsito de São Paulo visto do alto. Seguimos sobrevoando a cidade de São Paulo a bordo do helicóptero da Rádio Terra. Direto do helicóptero da Rádio Terra. As informações com Rosângela Alves. Ouvintes da Rádio Terra, um excelente final de tarde. Seguimos sobrevoando a cidade de São Paulo a bordo do helicóptero da Rádio Terra. E quem segue pela marginal do Tietê, no sentido da rodovia Ayrton Senna, vai encontrando um trânsito lento, principalmente pela pista expressa e pela pista central da passagem da Ponte da Freguesia do Ó até o acesso à rodovia Dutra. As pistas laterais e tem uma melhor fluidez, vá pela lateral que flui um pouquinho melhor. A rodovia Ayrton Senna no sentido do interior segue apenas intensa até a passagem da L. Smith. Não há nada como a Austrália para desfrutar de toda a beleza natural que o país tem a oferecer. Ligue para Cangaru Tours 1135093800 e conheça nossos melhores pacotes para a Austrália. Acesse cangarutours.com.br. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo.
5h46 em São Paulo, e na tarde desta terça-feira, dia 5 de fevereiro, o prefeito de Osasco, Jorge Lapas, impulsou os 3 últimos nomes do primeiro escalão da sua equipe de governo. Na Secretaria de Assuntos Jurídicos, assumiu o ex-secretário da Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, Marcelo Vieira de Campos. A Secretaria de Segurança e Controle Urbano, o SECONTRU, foi assumida pelo ex-secretário adjunto, advogado André Santiago, que já vinha ocupando o cargo desde o início de janeiro. E para o comando da Ouvidoria Geral foi indicado Luiz Carlos Garcia, o Luiz da Locadora. Com esses novos nomes, Lapas conclui a formação do seu secretariado. O novo ouvidor diz que confia no governo do prefeito Jorge Lapas e que será um interlocutor entre o município e a administração pública. André Santiago da SECONTRU agradeceu a confiança de Lapas em mantê-lo como secretário e diz que sua pasta será o braço da prefeitura para cuidar do bem-estar dos moradores de Osasco. Marcelo Vieira de Campos, dos Negócios Jurídicos, falou da honra em ocupar um cargo tão importante e prometeu empenhar esforços para cumprir o que o prefeito Jorge Lapas planeja para a cidade. Meu amigo Ralph Silva, esses 3 cargos, essas 3 pastas, estão em boas mãos? Uma boa tarde para você, seja bem-vindo, Ralph. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos os ouvintes aí do Jornal da Terra. É um prazer estar falando com vocês novamente. Vamos começar falando pela minha área, que é o jurídico, né? O Marcelo Vieira de Campos, ele estava no Ministério da Justiça, apesar de pouca idade, ele é jovem como eu acredito que ele tem larga experiência aí para estar comandando a área jurídica da nossa cidade. É um jurídico de grande responsabilidade, nós temos aí mais de 600 mil habitantes, então com certeza ele vai ter muito trabalho. O Luiz da Locadora, o Luiz Carlos Garcia, ele já estava na ouvidoria, estava como adjunto, né? Agora está assumindo a pasta, então ele já sabe muito bem como é que funciona. E eu entendo que ele vai querer dar mais agilidade aí aos processos para dar um retorno para o município mais rápido. E o André Santiago também, ele estava como adjunto, ele conhece como é que funciona a SECONTRU e a fiscalização da cidade e toda a parte de segurança. Então eu acredito que Osasco realmente vai estar, esses 3 secretários aí, as secretarias estão em boas mãos. Bom, então pelo que eu percebo, isso está dentro da expectativa, não de nomes, porque você esperava outros nomes, eu sei disso, mas em relação à qualidade desses novos secretários, você está plenamente satisfeito, né? São pessoas que você conhece. Tirando do negócio jurídico, que você o conhece pessoalmente? Não, não conheço. Entendi, mas conhece a trajetória, né? A trajetória dele, com certeza, a gente já deu uma pesquisada. Agora falta a fito ainda. Falta a fito. Falta a fito. Ah, então não fechou, né? A fito é considerado um cargo primeiro escalão, né? Isso. A presença da fito, apesar de não ter remuneração, né? E a fito passa por um momento difícil aí. Deve estar em torno de 100 milhões a dívida dela. Realmente eu não sei quem que o Lava está pensando para colocar lá na FITO. Então, vamos explicar para quem não sabe o que é a FITO. A FITO é a faculdade, né? Fundação, Instituto Tecnológico de Osasco. É uma faculdade e uma escola. É uma faculdade e escola técnica ou só faculdade agora? É a faculdade e a escola. Né? A escola tem a parte técnica e a parte normal também. E tem quantos anos já de existência, Ralf? Olha, agora você me pegou. Com certeza tem mais de 40 anos. Então, é muito tradicional. Muita gente boa já saiu lá das salas de aula lá, ocupa cargos importantes, é uma grande formadora da região e é um cargo muito importante, né? E você estava dizendo que a instituição passa por dificuldades financeiras? Passa por grande dificuldade financeira, e inclusive deve até INSS dos funcionários, a coisa está um pouco crítica lá. Bom, todos nós... Isso vai acontecer. Todos nós, você diz isso por quê? É uma realidade, eu digo, isso não pode ser escondido, entendeu? Os professores estão passando essa dificuldade lá. Mas eu acredito que agora com o novo governo, Lapas vai equacionar aí no sentido de melhorar isso. Tem uma legislação que prevê que a prefeitura repasse 1,5% do orçamento para a FITO. Entendi. Mas ela não obriga. Ah, tá. Ela faculta ao prefeito passar ou não. Indica, tá. Mas você vislumbra alguma possibilidade até de acabar? Isso não, né? Olha, a oposição fala que a FITO vai terminar, que a ideia da iniciação do Partido dos Trabalhadores seria terminar a FITO. Eu não acredito nisso. Eu também não acredito. Me lembro... Eu conversei com o ex-prefeito, com o Emílio de Souza, ele me
falou que não era a vontade dele, que realmente ele conhecia o fato da FIT estar passando essa dificuldade, mas eu acredito que a FIT tem que ser reestruturada. Isso é o fato. Ela sendo reestruturada, todo mundo vai ganhar. Não, e eu me lembro numa das coletivas do ex-prefeito Emídio, ele falando, independente de uma ETEC estar bem funcionando da cidade de Osasco, que a FIT seria prestigiada. Então, duvido que a administração Lapas mantenha a FIT nesse abandono que vem se verificando. Então tá bom, Ralf. Não sei se seria abandono, Rodrigo, mas seria talvez má administração. Mas você acabou de dizer que os recursos, todos que ela tem indicação, não são passados. Não são repassados há muito tempo por muitos prefeitos. Isso. Não só pelo Emílio, então, sim, mas isso é uma má administração, inclusive a partir do Poder Executivo, seja de quem for. Ô, Ralf, então é isso. Eu agradeço a sua participação, quero ver o amigo aqui na bancada, mas parece que está difícil isso, hein? Olha, Rodrigo, eu comprei o carro. O cara cancelou a venda comigo agora, vai receber um processinho de presente. Opa, lá fora você me explica isso. Agora 5h52, Ralf Silva, obrigado. Amanhã falamos novamente, amigo. Obrigado, Rodrigo. Bom trabalho aí. Boa tarde a todos os ouvintes. Tchau, tchau. Os assuntos da nossa gente, no Jornal da Terra. No final de semana, a PM descobriu mais um desmanche clandestino que funcionava no Jardim Roberto, em Osasco. Uma lanchonete, uma oficina mecânica e um lava-rápido com câmeras de monitoramento serviam de fachada para o crime. A polícia acredita ter desmantelado uma quadrilha bastante organizada que agia na cidade. No local, 3 homens foram presos em flagrante, 2 deles pai e filho. Os policiais chegaram ao local após denúncia anônima, mas ao entrar na oficina, perceberam se tratar de um complexo do crime, com ambientes monitorados por câmeras. Lá, os policiais encontraram várias peças e placas de veículos roubados, além de 3 automóveis que não apresentavam queixa de roubo e que possivelmente sejam de clientes da oficina. Todos os detidos, inclusive pai e filho, já tinham passagem anterior pela polícia por receptação. Um deles foi preso no mesmo local há 4 meses. Agora, faltando 6 minutos para as 6 da tarde, com 2 jogos realizados em casa até agora, o Grêmio Osasco já levou ao Rochdale 1.614 pessoas, enquanto o Grêmio Barueri recebeu 652 torcedores na Arena Barueri. Números parecidos com relação ao público, mas colocações bem diferentes na tabela da Série A2 do Campeonato Paulista. O Grêmio Osasco é atualmente o vice-líder com 8 pontos, enquanto o Grêmio Barueri tem 5 e está na 11ª colocação. O recorde obtido por Osasco aconteceu no último final de semana, no jogo contra o Guaratinguetá, quando um total de 1.271 pagantes acompanharam o empate sem gols. Já o jogo contra a Ferroviária, na estreia da competição, foi visto por 363 pagantes. Dá para compreender? Nesse jogo de domingo, é bom lembrar que as pessoas tinham expectativa da estreia do Viola, que acabou ficando no campo. No caso do Grêmio Barueri, a presença da torcida é mais uniforme. Foram 291 pagantes no jogo contra o Monte Azul e outros 362 na partida diante do Capivariano. Agora, é triste a situação da Série A2. 200, 300, 400 pagantes por partida. Meu Deus do céu! Bom, logo mais às 8 da noite, o Grêmio Barueri tem uma boa chance de se recuperar na Série A2 do Campeonato Paulista, enfrentando o lanterna da competição, o Catanduvense, na casa do adversário. Até aqui, a equipe tem uma vitória, uma derrota e 2 empates. O último deles sem gols na rodada passada, diante do São José, que é um dos líderes da competição. O time da Vila Porto segue sem treinador, já que na última quinta-feira, Roberto Cavalo trocou a equipe pelo Oeste, que joga na Série A1. Enquanto o novo treinador não é anunciado, o Barueri vem sendo comandado por Robélio Cavalo. Isso mesmo, um era o Roberto Cavalo, esse é o Robélio Cavalo, conhecido como Cavalinho. Ele é irmão do Roberto Cavalo. É uma equinagem completa lá pelos lados da Vila Porto. Paralelamente ao Paulista, o Grêmio Barueri vai disputar a partir de abril a Copa do Brasil.
Calendário divulgado na segunda-feira pela CBF aponta que a equipe de Barueri estreia no dia 3 de abril, fora de casa, contra o Cianorte, atual lanterna do Campeonato Paranaense. Já a partida de volta acontece na Arena Barueri no dia 17 de abril. Bom, termina aqui a edição número 23 do Jornal da Terra, hoje 6 de fevereiro de 2013. Destacou para você que o prefeito Jorge Lapas nomeou secretários de Assuntos Jurídicos, de Segurança e Controle Urbano e também da Ouvidoria. Em Santana de Parnaíba, ladrões disfarçados de funcionários de TV a cabo foram presos pela Polícia Civil. A partir do dia 18 de fevereiro, Farmácia Municipal de Barueri atenderá o povo da cidade 24 horas por dia, de domingo a domingo. Cidades da região já vivem em clima de momo e divulgam seus roteiros de carnaval. Jandira inaugura ETEC. Itapevi segue negociando com o Estado para ter a sua escola técnica estadual. Acabou, está chegando meu amigo Ademir Laurentes e o som do sucesso. O Jornal da Terra volta amanhã às 5 da tarde, aqui no AM 1330. Sempre, todo dia, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo. Porque pior do que saber uma notícia ruim é ser privado dela, ser escravo da ignorância. Um abraço, paz e bem. E não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.